Você sabia que existe um princípio em Levítico 22 que pode mudar completamente a forma como você enxerga a prosperidade? Muita gente pensa que prosperidade começa quando o dinheiro chega, quando a oportunidade aparece, quando a porta se abre, quando alguém reconhece o seu valor. Mas Levítico 22 revela que a prosperidade verdadeira começa por dentro e não por fora. Ela começa quando paramos de entregar a Deus, de entregar a vida, ao mundo e a nós mesmos, uma versão quebrada, enfraquecida, desalinhada e diminuída de quem a gente nasceu para ser. Porque Deus não aceita qualquer oferta. E essa verdade não fala apenas sobre animais, sacrifícios ou rituais antigos. Ela fala sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os nossos dons, talentos, identidade, sobre aquilo que a gente tem entregado todos os dias ao mundo. E a grande pergunta é: que tipo de oferta a nossa vida tem sido? Uma vida inteira ou uma vida pela metade? Uma vida alinhada com Deus ou uma vida dominada pelo medo, pela culpa, pela comparação, escassez e insegurança? Hoje nós vamos mergulhar em Levítico 22 e descobrir um segredo poderoso. A prosperidade que vem de Deus começa quando nos tornamos inteiros por dentro. Talvez você esteja vivendo uma fase em que sente que tem algo grande dentro de você, mas não consegue colocar para fora. Você sabe que tem capacidade, que tem inteligência, que tem ideias, dons. Você sabe que poderia viver melhor, produzir mais, crescer mais, prosperar mais, servir e realizar mais, mas alguma coisa parece travar você. Às vezes é o medo de tentar e falhar, às vezes é a culpa pelo passado, às vezes é a vergonha da própria história, às vezes é a comparação com pessoas que parecem estar muito à frente, às vezes é aquela voz interna dizendo: você não consegue, você não merece, você não nasceu para isso, prosperidade não é para você. É melhor se contentar com pouco. E assim, sem perceber, você começa a entregar ao mundo uma versão menor de si mesmo. Você trabalha, mas não com toda a sua força. Você sonha, mas não acredita de verdade. Você ora, mas continua preso ao medo. Você tem dons, mas os esconde. Tem talentos, mas enterra. Você tem potencial, mas vive limitado por crenças que nunca vieram de Deus. E o mais doloroso talvez seja você não está vivendo uma vida ruim porque não tem capacidade. Você está vivendo abaixo do seu chamado porque ainda não se permitiu ser inteiro. Deus não criou você para viver pela metade. Em Levítico 22, Deus orienta o povo de Israel sobre as ofertas que seriam apresentadas diante dele. E havia uma exigência clara: a oferta não poderia ser defeituosa, mutilada, machucada, cega, quebrada ou doente. Aquilo que era entregue a Deus precisava ser íntegro. Por quê?
Porque a oferta revelava o coração de quem entregava, de quem ofertava. Deus não estava apenas olhando para o animal, ele estava olhando para a consciência da pessoa. A oferta era uma linguagem, era como se a pessoa estivesse dizendo: Senhor, eu reconheço que o melhor vem de ti e por isso eu não te entrego o resto, eu te entrego o melhor. Mas quando alguém entregava algo defeituoso, quebrado ou sem valor, a mensagem era outra. Era como se ela estivesse dizendo: Deus, eu te dou o que sobrou, eu te dou o que não me custa, eu te dou aquilo que eu mesmo não valorizo. E aqui está o princípio profundo para a nossa vida. Aquilo que a gente entrega revela aquilo que a gente acredita. Se a gente entrega medo, talvez ainda acreditemos que Deus não nos sustenta. Se a gente entrega desculpas, talvez ainda acreditemos que não temos forças para continuar. Se entregamos uma vida sem propósito, talvez ainda não tenhamos entendido o valor da nossa existência. Se entregamos nossos dons enterrados, talvez ainda não tenhamos reconhecido a riqueza que o Criador colocou dentro de nós. Levítico 22 nos ensina que Deus não quer uma oferta quebrada. E hoje a nossa maior oferta não é apenas algo que a gente coloca sobre um altar. A nossa maior oferta é a nossa própria vida. A nossa mente é uma oferta, o nosso tempo é uma oferta, o nosso trabalho é uma oferta, as nossas decisões são ofertas, pensamentos, a forma como usamos nossos dons, a maneira como tratamos nossa saúde, nossa família, nosso dinheiro, nossos sonhos, nossa missão, tudo isso é oferta. Todos os dias, mesmo sem perceber, a gente está entregando algo. A pergunta é: estamos entregando o nosso melhor ou apenas o que sobrou? Muitas pessoas querem prosperar, mas entregam uma mente cheia de escassez. Querem viver livres, mas continuam alimentando pensamentos de prisão. Querem riqueza com sabedoria, mas não organizam a própria vida. Querem paz, mas vivem carregando culpa. Querem saúde, mas vivem ignorando os sinais do corpo. Querem propósito, mas passam anos tentando agradar pessoas que não foram chamadas para viver a sua missão. Querem ser usadas por Deus, mas escondem os talentos que receberam. Querem colher frutos extraordinários, mas continuam plantando sementes pequenas, distraídas e sem consciência. E aqui entra uma lei natural da vida. Toda colheita revela a qualidade da semente. Não podemos plantar medo e colher liberdade. Não podemos plantar desorganização e colher prosperidade. Não podemos plantar autossabotagem e colher realização. Não podemos plantar comparação e colher identidade. Não podemos plantar culpa e colher paz. A vida responde ao tipo de oferta que a gente entrega. E Deus, em sua sabedoria, não estava apenas ensinando sobre sacrifícios, ele estava ensinando sobre alinhamento. Porque uma vida desalinhada produz frutos desalinhados, mas uma vida inteira, consciente, limpa e entregue com propósito, começa a gerar prosperidade de dentro para fora. O que significa ser uma oferta inteira hoje em dia? Ser uma oferta inteira não significa ser perfeito. Isso é muito importante. Deus não está exigindo perfeição humana.
Ele está nos chamando para uma vida de integridade. Perfeição é aparência, integridade é verdade. Perfeição tenta esconder as feridas, integridade leva as feridas para serem curadas. Perfeição quer impressionar pessoas, integridade quer agradar a Deus. Perfeição vive de máscara, integridade vive de alinhamento. Ser uma oferta inteira é parar de fugir de nós mesmos. É olhar para dentro e dizer: eu não vou mais viver dividido. Eu não vou mais dizer que quero prosperar enquanto alimento pensamentos de miséria. Eu não vou mais dizer que quero liberdade enquanto continuo preso ao medo. Eu não vou mais pedir uma vida nova enquanto continuo protegendo velhos padrões. Ser uma oferta inteira é reconhecer que Deus nos deu dons, inteligência e habilidades, nos deu capacidade, nos deu tempo, nos deu vida, e a gente não pode devolver tudo isso enterrado, desperdiçado ou enfraquecido. Talvez tenhamos passado anos acreditando que a humildade era nos diminuir. Mas humildade não é negar nossos dons. Humildade é reconhecer que nossos dons vieram de Deus e usá-los com sabedoria, com propósito e serviço. A gente não glorifica o Criador vivendo pequeno. Glorificamos o Criador quando desenvolvemos aquilo que Ele colocou dentro de nós. Uma semente glorifica o Criador quando se torna árvore. Um rio glorifica o Criador quando ele flui. O sol glorifica o Criador quando brilha. E a gente glorifica o Criador quando vivemos a nossa essência com verdade, com coragem e com propósito. Prosperidade não é apenas ter dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. Prosperidade é um estado de alinhamento. Uma pessoa pode ter dinheiro e viver miserável por dentro. Pode ter bens e não ter paz. Pode ter status e não ter identidade. Pode ter reconhecimento e não ter saúde emocional. Pode ter uma agenda cheia, mas uma alma vazia. A prosperidade verdadeira envolve paz, saúde, sabedoria, liberdade, propósito, bons relacionamentos, domínio sobre o tempo e a capacidade de viver de acordo com aquilo que Deus colocou dentro de nós. Prosperar é crescer. E nada cresce fora se antes estiver morto por dentro. Por isso, o primeiro território da prosperidade é a mente. Uma mente dominada pela escassez transforma oportunidades em ameaças. Uma mente dominada pelo medo transforma sonhos em impossibilidades. Uma mente dominada pela culpa transforma futuro em punição. Uma mente dominada pela comparação transforma dons em frustração. Mas uma mente alinhada com Deus começa a enxergar diferente. Ela entende que crescimento não é pecado. Prosperidade não é vaidade quando tem propósito. Riqueza não é corrupção quando há sabedoria. Sucesso não é orgulho quando nasce de serviço, excelência e fidelidade ao chamado. O problema nunca foi prosperar. O problema é prosperar sem alma, sem propósito, sem princípios, sem sabedoria, sem consciência. Mas quando a prosperidade nasce de uma vida inteira, ela não destrói. Ela amplia a nossa capacidade de servir, de construir, abençoar e viver com liberdade.
Agora, talvez precisamos identificar quais são os defeitos internos que temos colocado na nossa oferta. Não estou falando de defeitos da nossa essência. A nossa essência foi criada por Deus. Estou falando de feridas, crenças, medos e padrões que foram se acumulando ao longo da vida. Talvez alguém disse que a gente não era capaz. Talvez crescemos ouvindo que dinheiro era sujo. Talvez nos ensinaram que querer crescer era ambição errada. Talvez aprendemos que sofrer era sinal de espiritualidade. Mas hoje precisamos despertar. Deus não é glorificado pela nossa miséria interior. Deus não é honrado pela nossa autodestruição. Deus não se alegra quando a gente enterra os nossos dons que Ele mesmo entregou a nós. Existe uma diferença entre renúncia e abandono de si. Renúncia é deixar aquilo que nos afasta do propósito. Abandono de si é negar aquilo que Deus colocou em nós. Devemos renunciar ao medo, à culpa, à comparação, à mentalidade de escassez, à preguiça, à vitimização, às desculpas, mas não devemos renunciar à nossa essência, aos nossos dons, à nossa inteligência, ao nosso chamado, à nossa prosperidade com propósito, a vida abundante que começa quando a gente se alinha com Deus. Muitas vezes o que chamamos de humildade é medo disfarçado. O que a gente chama de prudência é insegurança disfarçada. O que chamamos de esperar o tempo certo é procrastinação disfarçada. O que chamamos de não sou bom o suficiente é uma crença antiga tentando governar o nosso futuro. Mas Levítico 22 nos chama para sair da oferta defeituosa e não entregar mais nossa vida ao mundo pela metade. Agora vamos trazer isso para a prática. Porque despertar não é apenas sentir algo bonito. Despertar é mudar a forma de viver. A primeira prática é observar o que temos entregado. Olhar para a nossa rotina e perguntar: o que eu estou entregando no meu trabalho? Excelência ou apenas sobrevivência? O que estou entregando nos meus relacionamentos? Presença ou ausência? O que eu estou entregando à minha saúde? Cuidado ou negligência? O que eu estou entregando aos meus sonhos? Ação ou desculpa? O que estou entregando a Deus? Uma vida inteira ou apenas pedaços cansados de mim? E a segunda prática é identificar o que está quebrando nossa oferta. Pode ser medo, culpa, mágoa, comparação, desorganização, falta de disciplina. Pode ser uma crença herdada da família. Pode ser uma mentira que a gente ouviu antes ou tantas vezes e começamos a chamar de verdade. Importante nomear tudo isso, porque aquilo que não identificamos continua nos governando em silêncio. A terceira prática é voltar para a nossa essência. Podemos perguntar a nós mesmos: quais dons Deus colocou em mim? O que eu faço com naturalidade? Que tipo de problema eu consigo resolver? O que desperta a vida em mim? Que habilidades eu preciso desenvolver? Que pessoa eu preciso me tornar para viver o propósito que carrego? A gente não nasceu vazio, nascemos com sementes. Mas as sementes precisam de ambiente,
precisam de cuidado, tempo, disciplina e direção. A quarta prática é entregar excelência no simples. Muita gente espera uma grande oportunidade para começar a ser excelente, mas a excelência começa no pequeno. Começa na forma como a gente acorda, na forma como organizamos nosso dia, na forma como falamos conosco mesmo, como cuidamos do nosso corpo, como administramos nosso dinheiro, como cumprimos com nossa palavra, como fazemos aquilo que ninguém vê. Porque antes de Deus nos confiar grandes escolhas ou grandes colheitas, Ele observa como cuidamos das pequenas sementes. E a quinta prática é alinhar a prosperidade com propósito. Não querer crescer apenas para provar algo para alguém. Crescer para servir melhor, viver com liberdade, cuidar da família, multiplicar nossos dons, construir algo que permaneça, crescer para ter domínio sobre o nosso tempo e não ser escravo de sistemas que drenam nossa alma. A prosperidade com propósito não aprisiona, ela liberta. Hoje, Levítico 22 nos convida a uma decisão. Vamos continuar entregando uma versão cansada, culpada, medrosa e limitada de nós mesmos? Ou vamos permitir que Deus restaure nossa mente, cure nossa visão, desperte nossos dons e alinhe nossa vida com propósito? Porque a vida que a gente deseja não nasce de uma identidade quebrada. Não precisamos continuar vivendo abaixo daquilo que nós recebemos. Talvez a gente tenha sido ferido, mas não fomos destruídos. Talvez tenhamos errado, mas não perdemos o direito de recomeçar. Talvez a gente tenha atrasado alguns processos, mas ainda existe vida em nós. Talvez tenhamos enterrado nossos dons por medo, mas hoje podemos começar a desenterrá-los. A prosperidade que Deus deseja para cada um de nós não é apenas externa, ela começa na restauração do nosso interior. Quando nossa mente muda, nossas escolhas mudam. Quando nossas escolhas mudam, nossos hábitos mudam. E quando nossos hábitos mudam, os resultados mudam. E quando os resultados mudam, nossa vida começa a testemunhar uma nova identidade. A gente não nasceu para ser uma oferta defeituosa. Nascemos para ser uma vida inteira diante de Deus. Inteira na mente, no coração, no propósito, nos dons, na fé, na coragem, na ação. E isso não significa que nunca mais teremos lutas. Significa que não vamos mais nos abandonar no meio delas. Então hoje é preciso fazer uma escolha. Escolher parar de entregar apenas o resto da nossa energia. Parar de viver como se nossos dons não tivessem valor. Parar de esperar permissão de pessoas para ser quem Deus nos chamou para ser. Parar de carregar culpas que já deveriam ter sido entregues. Parar de chamar medo de prudência. Parar de chamar a escassez de humildade. Parar de chamar a acomodação de destino. Levítico 22 nos ensina que aquilo que entregamos importa. E a maior oferta que podemos entregar é uma vida alinhada, consciente, curada, inteira e cheia de propósito. Deus não quer apenas o que a gente faz. Ele quer quem a gente está se tornando. Porque quando nos tornamos inteiro por dentro, nossa vida começa a prosperar por fora. A prosperidade começa quando decidimos viver nossa essência, desenvolver nossos talentos, honrar nossos dons, agir com sabedoria, caminhar com Deus
e construir uma vida que tenha paz, que tenha liberdade, saúde, alegria, riqueza com propósito e sucesso verdadeiro. Não nascemos para viver pela metade. Nascemos para crescer, multiplicar, para ser luz. A gente nasceu para transformar nossa vida e também tocar outras vidas com aquilo que recebemos do Criador. Então, a partir de hoje, não devemos entregar mais uma versão quebrada de nós, mas sim entregar nossa vida inteira. Porque quando nossa vida se torna uma oferta inteira, a prosperidade deixa de ser apenas um desejo distante e começa a se tornar um fruto natural do nosso alinhamento com Deus. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo para que mais pessoas também recebam esse despertar. Inscreva-se no canal porque aqui nós falamos sobre fé, propósito, prosperidade, liberdade, mentalidade e transformação de vida. No próximo vídeo vamos continuar despertando princípios poderosos para viver com mais consciência, liberdade, prosperidade e alinhamento com Deus. Que Deus desperte sua mente, cure seu coração, fortaleça seus passos e faça florescer tudo aquilo que Ele colocou dentro de você. Até o próximo vídeo.